Olá, seja muito bem-vindo a mais um Doutor Pod. Eu sou o Eduardo Matos e quero já te fazer um pedido muito especial. Já pode curtir e compartilhar esse link aí, com certeza, porque o assunto hoje vai ser muito interessante não só para você, mas para sua amiga, para sua mãe, para os seus familiares, para o seu pai, aquela pessoa que você tem grande estima. Estou recebendo aqui um doutor que sabe conversar e sabe fazer procedimentos fantásticos. Depois eu vou colocar até o Instagram dele aqui para vocês verem alguns dos resultados dos procedimentos estéticos, estão ficando incríveis. Mas antes disso, eu quero falar para vocês da EcoFlow Timber, uma empresa que é parceira aqui do nosso estúdio e toda a energia do nosso estúdio aqui está passando pelos equipamentos da EcoFlow, que são Power Stations fantásticas. Olha, acesse o site aqui da EcoFlow Timber e você verá que pode ter uma estrutura energética para a sua clínica, para o seu consultório, para o seu escritório. E nós temos visto aí muitas cidades do Brasil com problemas energéticos aí. E imagina você dentro do bloco cirúrgico e faltando energia elétrica aí para o seu procedimento. Não pode, hein? Então, lá na EcoFlow Timber, você tem uma estrutura de equipamentos fantásticos. Vamos começar agora o nosso bate-papo aqui, o nosso Doutor Pod, com o doutor Flávio Duarte. Tudo bom, doutor? Tudo bem, boa noite, Eduardo. Tudo jóia. Flávio, vou falar Flávio aqui, né, que já somos íntimos. Não, mas vou falar doutor Flávio, né, que é mais elegante, não é, doutor? Isso aí. Do jeito que você preferir. Perfeito. Tranquilo. Doutor, conta para o pessoal aí um pouquinho da sua trajetória até chegar a essa fase aí de doutor. Onde você começou? Pois é, eu vim do interior de Minas, né? Vim morar em Belo Horizonte, é onde eu fiz a minha vida, estudei. Claro, tive que ir para outros estados para poder estudar também. E estou seguindo minha trajetória aí, né? Eu sou cirurgião traumatologista, bucomaxilofacial, e também fiz a minha residência, né? Após essa residência, em cirurgias estéticas da face, né? Eu tenho que estudar sempre. E já parti para mestrado, doutorado, né? Inclusive um doutorado internacional, que é pela Argentina, né? Instituto de Rosário, a IUNIR, em ciências biomédicas. Então, e o meu mestrado ele foi muito focado em trauma, patologia, um pouco na área de estética, acabei rendendo várias outras coisas pelo mestrado, né? E finalizei com gestão hospitalar, que é uma área que a gente fica muito em cima, né? Então, estudando muito e até hoje, não vou deixar de estudar, sempre está surgindo uma coisa nova, uma técnica nova, um material novo. Não, até porque o ser humano muda constantemente, né? Os conhecimentos do ser humano, né? Sim, a tecnologia ela não para. Desde que eu formei, isso há mais de 13 anos atrás, a gente manuseava o instrumental de uma forma, hoje é de outra. Os instrumentais, a maioria, né, mudou, inovou. Você já vê muito doutor que criou seu próprio tipo de instrumental, sim, patenteou, marca comprou uma ideia e aí recriou, replicou aquela ideia e começou a vender no mundo todo, né? Você descobre uma facilidade, sim, ali no manuseio. E eu já vi doutor, por exemplo, que pega um bisturi, às vezes ele quebra a ponta do bisturi para utilizar de um jeito, entorta um pouquinho para adaptar. Muito, é que é o que a gente fala, a prática, a técnica, né, o dia a dia, ele não vai substituir 100% o tato ali. O conhecimento ali da teoria. Mas os dois associados causam uma coisa maravilhosa na rotina clínica, que é essa adaptação que a gente fala. Não tem algo errado, né? Existe uma adaptação de várias técnicas, uma técnica, né? E a gente brinca, né? Pega a técnica de um, pega a técnica de outro, incorpora com a sua mesma, com as limitações que cada um tem, né? A gente vê isso no esporte, vê isso em tudo na vida. Né? E é importante, né, ter essa possibilidade, porque quando o doutor começa uma cirurgia ali, pode acontecer N fatores, né, que ele tem que se adaptar. Nenhuma cirurgia é igual a outra, já começa por aí, a gente ainda vai chegar nesse assunto, sim, claro, mas nenhuma cirurgia é igual a outra, nenhum paciente é igual a outro. Você tem uma base única de tratamento, né, de sequência, mas... Puxa vida, você mira no resultado final, porque no meio do caminho você vai encontrar muita coisa. E hoje, doutor, a área que o senhor está atuando, assim, o estado, a cidade que o senhor está trabalhando mais é em Belo Horizonte ou... Belo Horizonte, São Paulo, atualmente um convite fantástico do Dr. Patrick Peloso, né? Tem uma equipe fantástica. Ele é um profissional singular, né? Já de nome, e eu fiquei muito feliz com o convite, com a possibilidade dessa parceria. Inclusive, quero que ele opere agora aqui em Belo Horizonte também, porque é um nome que Belo Horizonte precisa
para entrar nessa turma aí de bons profissionais, fazendo boas cirurgias. Eu acho que vai agregar muito aqui na nossa equipe, assim como eu quero agregar muito na equipe dele lá, né? Então eu diria que São Paulo e Belo Horizonte serão os carros-chefes, mas tem a Eliane, que tem uma clínica fantástica em Natal, que eu já tive a oportunidade de visitar também. É um projeto totalmente em aberto, então mas assim... Acaba que o Brasil fica pequeno nessas horas, dúvida, né? Porque são poucos falar. bons especialistas nessa área. Então você recebe convite de aí uma outra clínica te chama, um outro hospital te faz um convite, e aí a coisa vai fluindo. E os pacientes também, hoje em dia, com as redes sociais, né? Os pacientes vão conhecendo o trabalho de um especialista ali, do doutor especialista, e falam assim, não, eu quero operar com ele. E o que eu percebo, quando você vai fazendo um bom nome, né? As pessoas vão especulando, indica. Isso aconteceu primeiro dentro de Minas, eu tenho paciente do sul de Minas, eu tenho paciente do norte de Minas, de vários interiores, que vêm até Belo Horizonte para operar comigo, né? E isso é bem legal. E aí eu comecei a ver paciente de São Paulo vindo em Belo Horizonte para operar comigo. Às vezes uma rinoplastia, um lift. E ainda os pacientes de fora do país, né? Eu tô com 3 pacientes de fora do país já para operar entre julho, agosto e outubro já tem um agendamento também. E então quais a coisa se expande muito, né? E a sua clínica lá, eu estive lá outro dia, a clínica tá linda, muito bonita, muito confortável de estar, né? Porque acho que aquela primeira impressão, né? A pessoa chega ali e fala assim, nossa, que lugar legal, que lugar organizado, porque dá essa sensação, né? Tem algumas clínicas que às vezes as pessoas vão aí que você vê que passeio tá quebrado, a janela não tá tão limpa, e você fala assim, poxa, se externamente tá assim, imagina lá dentro do bloco cirúrgico. Mas deu para ver que a sua clínica, ela é bem cuidada. O foco principal foi de deixar o paciente bem relaxado. A gente já alterou aquela recepção, acredito eu, que umas 3, 4 vezes desde que foi inaugurado. E por que disso, né? De mudar cor, mudar painel, papel de parede, porque, assim, o paciente ele já tem aquele certo medo, né? Já chega ali, às vezes, tremendo. Tem medo de tirar um sangue no laboratório. Isso. Quem dirá para passar por uma consulta demorada, uma coisa complexa. Apesar de ser a realização de um sonho, é uma coisa muito séria. Então, eles têm medo. Eles vão fazer. Eu brinco que eu falo assim, o frio na barriga de fazer uma cirurgia é igual de comprar um carro novo, né? Sem dúvida. De comprar um apartamento. A gente quer. É a realização de um sonho. Mas não dá aquele friozinho na barriga, tipo assim, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Sem dúvida. Será que eu vou dar conta de pagar? E o imposto, e o IPVA? A cirurgia é muito parecida. O medo o valor é alto, claro, mas hoje em dia é até mais acessível do que antes, tem inúmeras condições de pagamento, é muito tranquilo, porém, o pensamento não é pelo dinheiro em si. O pensamento como é que vai ser o pós-operatório? Será que o doutor vai me dar assistência? Será que eu vou ter uma equipe toda que vai me acolher? E aí a gente focou nisso, uma recepção, né, que é legal. A minha equipe é fantástica, né? A Paulo, o Gustavo acolhe muito, que são os de linha de frente ali, que eu diria, eles acolhem bem os pacientes, conversam. O atendimento já começa a ter diferencial. Já chega ali, uma água, um café, né? Na largada. Já vai tratando a pessoa com carinho. Eles gostam de paciente, eles gostam de pessoa. Então, o Gustavo, inclusive, estuda psicologia, então ele gosta de conversar, ele senta do lado do paciente na recepção, vai trocar ideia. A Paula é muito carinhosa. Aí ele entra lá para dentro, a farmacêutica, a equipe de enfermagem, o médico anestesista, sabe, os outros doutores que são cirurgiões auxiliares que me ajudam, me auxiliam na cirurgia, aí todo mundo é muito bonzinho, sabe, todo mundo é muito legal de bater papo, e o paciente ele esquece pelo menos aquele nervosismo, né, do momento ali, né. É batata, eles gostam dos pacientes, os pacientes gostam muito deles, e aí eu tento dar atenção na consulta, minhas consultas são mais demoradas, eu explico tudo, Tem que ter, né, essa humanização, né, do atendimento, porque a gente vê alguns doutores que parece aquela consulta de 5 minutinhos e fala assim, nossa, já libera. Inclusive tem que bater na porta, às vezes a Paula vai lá e fala, já deu Flávio, tempo, né? Tem quase 2 horas que você tá aí, libera o paciente, já tem outro, mas eu atendo todo mundo assim, entendeu? É uma consulta, uma senhora consulta, e não faço uma só não, faço 1, 2, 3, quantas forem precisas para o paciente encarar essa cirurgia e ver o quanto vale a pena, sabe? E hoje, doutor, quais são os carros-chefes, assim, os procedimentos que as pessoas mais te pedem? Lá fazem vários, na verdade. Fazem várias, mas eu vou
reduzir em algumas das mais importantes, as que me fizeram chegar onde eu cheguei hoje, Sim. né? E receber convite para operar em outros lugares e que os pacientes querem mesmo. O lift facial é um deles, principalmente na técnica que eu desenvolvo, que é o Deep Plane. A rinoplastia. Vai falando, depois a gente vai explicar um por um. Vou explicar melhor sobre o que é isso aí. A rinoplastia é um procedimento muito procurado. Ele é o mimo do mimo, né? O paciente que procura rinoplastia, ele quer porque quer mesmo ali. Sim, ele está decidido. Ele está resolvido mesmo. Ele decidiu e a mudança é muito grande com relação à estética, é muito legal. Isso quando não tem desvio de septo, e aí vai melhorar a respiração dele, é melhor ainda. Nós fazemos hoje a cervicoplastia, acompanhada de platismoplastia, que é o queridinho também, porque ele dá um contorno facial maravilhoso. Porque junto com o lift, ele é o supramáximo. Antigamente ninguém mexia no pescoço, né? Fazia aquela lipo bem mais ou menos. E hoje em dia mudou bem o procedimento no pescoço. O foco nosso é entrar fazendo uma coisa muito mais bem feita. Tá, aí vem a cervicoplastia. Então, cervicoplastia junto com platismoplastia, né, que é o desenvolvimento do músculo. A orelha de abano, que é a otoplastia, também é um procedimento muito procurado, por incrível que pareça. Eu acho que as últimas cirurgias que eu fiz, inclusive, foram de crianças. Sim. De 6 anos, 8 anos de idade. Por causa do bullying na escola, geralmente, né? Justamente. E o acesso à informação. Os pais cresciam, né, ficavam mais velhos. Orelhudo mesmo, por assim dizer. Ele aceitava. E tudo bem. Hoje não, eles têm acesso à informação, eles não querem que os filhos fiquem assim. Eles sofrendo. Também procuram cirurgia para si mesmos. Uhum. Eu já operei gente mais velha, inclusive até idoso, de otoplastia. E é legal operar esse... né? É bacana ver que mesmo depois de uma certa idade, a pessoa ainda olha para si e fala, eu vou fazer algo por Ela mim, se ama, eu vou né? Ela cuidar, tem aquele eu prazer. me amo. Justamente. Acho isso muito bacana. E também elogio muito o pai que procura um profissional para tratar um filho de 6 anos, 7, 8 anos de idade. Que é um momento, inclusive, bem legal de se fazer uma cirurgia desse tipo. E depois a gente vai entrar nesse detalhe aí, porque é meio polêmico, né? Porque tem gente que fala que não pode mexer por causa do desenvolvimento hormonal e etc. etc. Tem várias vertentes, várias questões com relação a isso, mas algumas cirurgias, sim, existe um certo critério, é um pouco mais restrito. Com relação à otoplastia, nem tanto, mas a gente vai falar disso aí. E a blefaroplastia também, eu diria que é uma cirurgia que tem uma procura imensa, tanto superior quanto inferior, aí de um público de idade a partir de 40 anos. Sim, porque antes a blefaro, muitas pessoas faziam apenas pela saúde. Hoje já fazem mais pela estética também, né? Existe esse ponto de vista também, esse olhar estético, ele tá abrangendo muitas áreas, né? Todas essas cirurgias que eu falei, lift, rino, bléfaro, elas culminam na questão de saúde, sim, não só porque é corpo, mas porque elas... não é normal ter o derretimento da face. Sim. Sabe? O nariz daquela maneira é uma deformidade, é do nascimento, é uma brincadeira genética que a gente fala, né? O desvio de septo é um problema, então tudo está relacionado à saúde. Mas esse olhar estético, ele é interessante também, sim, né? É bacana. E eu acho que às vezes que é o primeiro ponto que a pessoa observa. Ela às vezes tem um desvio de septo, mas ela ainda está respirando relativamente bem. Ela fala... Só que às vezes o nariz que é caucasiano demais, negroide demais, às vezes a pessoa quer o nariz mais fininho. Junto útil ao agradável em algumas vezes. E cá para nós, não é de se condenar o uso da cirurgia por questão estética, claro que não. Tá aí é para ser usado mesmo, é simples, pronto, ser direto. Tá aí é para ser utilizado, desde que tenha bom senso de ambas as partes, do paciente e do profissional. Se o paciente não tem, o profissional vai direcionar ele para chegar nisso. Exatamente, porque às vezes eu tive uma amiga minha na minha juventude que ela fez uma cirurgia de nariz, né, a rinoplastia, mas o nariz dela ficou curto. Então, assim, faltou alguma técnica para o profissional. É por isso que é importante a consulta. Sem dúvida. Eu comentei que eu valorizo muito. E às vezes não é na primeira que se resolve isso. Porque o paciente, ele também precisa tirar certa dúvida. Vou voltar àquele exemplo do carro. Eu compro vermelho? Será que eu levo azul? Será que eu levo prata? E branco? Branco todo mundo tem. Então, nariz é muito parecido com isso, né? Lift, nariz, será que eu deixo pontudo? Será que eu empino um pouco mais? Não, eu quero só reto. Aí a aba fecha um pouco mais, deixa mais abertinha, né? Então, o paciente, ele também tem dúvidas, poxa. Sim. E aí é importante esse planejamento,
o uso dessa consciência, da técnica, né? Explicar para o paciente, olha, os prós e os contras, dar uma opinião, mas entender verdadeiramente o que o paciente deseja, ou ajudar ele a entender o que ele deseja e ainda não descobriu. Sem dúvida. Isso acontece. Não, porque eu já vi... O paciente está indeciso, então vamos E deve chegar, estudar. às vezes, no seu consultório, doutor, alguma pessoa que chega com a foto de uma atriz, de um ator, e fala assim, eu quero um nariz igualzinho. Muito, muito. E Isso como que acontece faz? demais. Olha, não existe fórmula pronta, né? Olha, não, tudo bem, eu vou fazer esse nariz. É uma linha de produção. Isso não acontece na área da saúde, inclusive é muito condenado quando faz uma postagem de antes e depois e não coloca escrito lá que, olha, o resultado final, dentre outras coisas, depende muito da biologia, né? Biologia não é uma ciência exata, Sim. dentre outras questões. Mas é possível dizer para o paciente o seguinte, tá, entendi o ponto do que você deseja. Essa atriz tem um nariz um pouco mais fino, essa atriz tem um nariz com a aba um pouco mais curtinha, olha, o nariz dela é um pouco mais empinadinho, fazendo uma curvinha bonita. Entendi o que você deseja. Você quer um nariz um pouco mais empinado, com a pontinha fininha, correto? Correto, é isso que eu quero, beleza. Então ele não quer aquele nariz. Ele quer um nariz com as mesmas particularidades daquele. É tipo um ideal, né? Ele quer um ponto ali de partida. Pronto. Porque replicar, Não, é impossível. Ctrl+C, Ctrl+V não existe. Mas a gente entende o desejo do paciente. Eu até falei isso com uma conversa que eu tive lá na clínica, numa gravação também de vídeo, né? Como se fosse um podcast e tal, com a Sheila Mello. Sim. Ela esteve lá na clínica e ela falou, como alcançar o que o paciente realmente deseja? Eu falei, primeiro, tem empatia. Esse é o primeiro princípio. Segundo, ouvir com muita atenção o que ele quer. E entender se você, como profissional, tem capacidade de executar aquela técnica. Porque também o profissional tem que ter esse bom senso, hein? Ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter boa técnica, ele tem que ter capacidade de executar aquilo. Porque o que mais se vê hoje, talvez a gente ainda chegue nessa parte do podcast também, o que mais se vê é profissionais que se julgam cirurgiões, às vezes não são especialistas ou não têm aquela capacidade ainda, não tem um estudo suficiente. Não fez o treinamento. O manejo de traquejo tato, ali do dia a dia. Suficiente, quer executar e aí a gente já sabe o que acontece. Não, ultimamente, assim, talvez assim, nem é tanto a sua área pelo que eu percebi, mas essa semana aí para trás teve um problema com fenol, né? Que a pessoa não era nem... Caiu onde caiu por falta de técnica, de conhecimento, né? De boa prática, de equipamento suficiente para um resgate, se necessário. Acho que não tinha nada de primeiros socorros ali no local. É um diferencial, um grande diferencial da nossa estrutura, por exemplo. Lá na clínica a gente não pensa no aconchego só da recepção, a gente tem sala de pré-operatório, onde a farmacêutica já faz os primeiros cuidados e a equipe de enfermagem também, aplica as injeções necessárias, geralmente é corticoide para o paciente não inchar tanto na cirurgia, sendo que o médico anestesista também vai ter outras formulações ali. E aí ele é preparado, ele põe uma roupa especial, entra no bloco cirúrgico. Lá no bloco, ele vai ser assistido pelo médico anestesista, por toda uma equipe. Depois da cirurgia, ele fica de observação numa sala pós-operatório. O processo de drenagem, de cuidados, de tape, de curativo é feito lá na clínica, já com uma especialista, professora, em pós-operatório. Então, olha como é que a coisa funciona. E por isso que às vezes a pessoa acha que é simples, né? Não é só chegar a operar numa cadeira qualquer, do jeito qualquer, e acabou, morreu a nota, tá tudo bem. Não. O paciente ele precisa de assistência, o suporte precisa de acompanhamento, ele não consegue fazer isso em casa sozinho. É difícil. Uma profissional de pós-operatório precisa dar várias aulas para profissionais já formados em pós. Aí você quer que o paciente aprenda aquilo em um dia? Para fazer nele mesmo em casa? Com dores, né? Com desconforto. Às vezes ele não consegue tomar nem a pílula. Às vezes nem no horário certo. Então Sim. A farmacêutica senta, explica os horários, faz uma anotação específica, revê o protocolo com o paciente. Depois vem uma profissional de pós-operatório, reorienta, agenda para depois de 4 dias, tira o primeiro curativo. Sabe? Tem todo mundo. Nossa, é muita coisa, né? Agora, uma coisa que... E é isso que faz a cirurgia dar certo. Sim, não é só o que eu fiz no dia da cirurgia. É todo esse trâmite, né? Durante ali 15 dias, um mês. E isso traz segurança para o paciente, né, doutor? Porque, por exemplo, eu já fiz um procedimento
que quando eu deitei lá na maca, né, para fazer a cirurgia, eu falei assim, eu vou embora. Bate aquela, será que eu, né, assim, um Com receio. certeza. Então, assim, se você não sente que o profissional está capacitado, a equipe está pronta, a pessoa vai embora. Não, com certeza. E você tem que ter gente bacana na sua equipe pra você tocar a bola. Uma coisa muito importante que eu falo é, cirurgião não é o fera do pós-operatório, não. Cirurgião é bom pra operar. Quem é fera no meu pós-operatório é a Bruna. Sim. Ah, o paciente tem uma dúvida de pós? Ela é o dicionário. Pergunta pra Bruna. A Bruna vai resolver tudo. Eu posso tirar uma dúvida? Sim, mas ela é pão na padaria, carne no açougue, Sim. até dentro da clínica é assim que funciona. E alguns profissionais erram para não ter alguém nem para orientar eles mesmos. Eu não sou expert em pós-operatório. E é bem interessante isso, doutor, porque eu já vi alunos de medicina dentro do bloco cirúrgico, quando a gente estava fazendo a transmissão ao vivo da cirurgia, e vaso vagal. Caiu o aluno ali, sexto período, quinto período. Ou seja, para esse médico, né, futuro médico, ele se adaptar ao ambiente também cirúrgico não é para qualquer um. É um condicionamento. É só eu lembrar da minha primeira aula de anatomia humana. Aquele cheirão de formal na sala, passando mal, aquela coisa. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Será que estou no lugar certo, né? E aí depois você se condiciona. Nós somos seres condicionáveis, né? Então o ser humano ele vai se condicionando, ele aprende a lidar com urgência e emergência. Eu diria que o que me posicionou muito na área de cirurgia plástica facial, cirurgia estética facial, foi ter lidado com trauma. Sim. Ter mexido com urgência, emergência, fratura de assoalho de órbita. Aí, ou seja, para fazer uma blefaroplastia... Você já viu? Muito simples, né? É uma ortognática, um trauma de região de mandíbula, queixo, calota craniana, um acesso coronário. Fazer um lift. Fica relativamente uma lipoaspiração submentual, né? Que é a lipo de papada. Uma cervicoplastia. Tô acostumado a fazer avanço de queixo. Uhum. Fratura de nariz. Já fiz quantas? Fazer uma rinoplastia. Os motociclistas, motoqueiros, que às vezes chegam com o queixo de lado, né? Vários e vários casos. Então, trabalhar com traumatologia, bucomaxilofacial, ela dá uma condição, uma capacidade... fantástica, né? Estranhamente enorme. Sim. Para fazer pálpebra, para fazer nariz, para fazer uma lipo. Se tornam procedimentos mais simples. A gente só não subestima, mas se tornam procedimentos mais simples. Usando de bom critério uma boa equipe, e aí acontece o que eu tenho visto diariamente. Bons casos, pacientes muito satisfeitos, muito Os felizes. Depoimentos, né, dos clientes são... Dos clientes não, né? Dos pacientes são incríveis. É muito legal, sabe? Ver o rostinho do paciente, assim, feliz, né? E assim, eu filmo muito de forma imediata. O paciente antes e depois. E aí você vê a pele firme, tudo durinho, aquele contorno de mandíbula. E aproveitando que o doutor já está falando disso, vamos falar, por exemplo, vamos falar de cada tópico aí dos seus procedimentos, né? A rinoplastia é um dos carro-chefes aí, né? Também. Você faz aquela rinoplastia mais aberta, fechada? Como que é geralmente o método que você faz? Olha, cada profissional, até da minha área mesmo, da traumatologia, eles têm feito o nariz, cada um de uma maneira muito diferente. Sim. A minha técnica é aberta, por via aberta. Mas tem vários profissionais muito bons, de nome, que optam pela técnica fechada, né? A técnica fechada, ela é uma porcentagem a mais de conservadora. Sim. Às vezes você não tem tanto inchaço, porque não descolou, não abriu. E eu diria que o que muda mais é isso. Porque o escopo, né, a maneira de conduzir, né, a técnica de enxerto... Não, o resultado final é muito semelhante. A técnica de enxerto, né, de aba, de nariz, a pontinha mais durinha, limar o dorso, né, trabalhar com o piezo ali, né, sim, que é para preservar ainda mais, ou usar um motor de cirurgia para fazer a cirurgia, isso aí já é o de praxe. Isso já tem que ser adotado mesmo. Agora, optar por descolar, abrir o nariz ou não, é muito de critério. Eu me dou muito bem operando com o nariz aberto, gosto de manusear ele aberto, eu consigo entender melhor o que o paciente deseja nessa técnica e abordar áreas que às vezes na técnica fechada não dá. Então a técnica fechada ela te impõe algumas pequenas limitações, justamente porque o nariz vai estar fechado, né? Obviamente. Sim. Então como os meus pacientes,
exigem algo mais, às vezes nas cirurgias eu tenho que abordar uma técnica aberta para me aprofundar e chegar no que o paciente pede. Principalmente quando às vezes se trata de desvio de septo. Agora, se tratando de um nariz um pouco mais fácil, né, podendo usar uma técnica um pouco mais simples e fazendo uma via fechada, eu diria que é algo a se pensar assim e discutir com o paciente. Olha, eu tenho a técnica fechada e a técnica aberta, mas o meu público, ele opta muito pela técnica aberta. Porque ele já vem alguns resultados. Você faz, não, é esse resultado que eu quero. Eles querem a técnica que vai usar, ele vai E ainda tem muito aquela... Que frase eu poderia usar para dizer que o paciente ainda se apega muito à técnica aberta porque ele quer se sentir numa rinoplastia mesmo. Sim. Então, se faz numa técnica fechada, ele pode questionar. Mas a técnica fechada para aberta, sinceramente... Não, basicamente vai fazer a alectomia, vai dar um... Ela vai ter poucas limitações. Às vezes as limitações vão vir em regiões de dorso, profundidade dele, né? Quando você geralmente aborda quando a você área vai muito fazer profunda, a raspagem, né? Exatamente. Querendo ou não, tem que descolar, não tem jeito. Exatamente. Tem Essa que fazer parte superior aqui. Acabou. Então você vai ter que abrir do mesmo jeito. Por isso que eu falo, se o nariz do paciente tem algumas limitações, não vai ter jeito. Não, dá para fazer com técnica. É questão de escolha da técnica. Sim. O mesmo aconteceu com o lift, por exemplo. Né? O lift antigamente era... Ritidoplastia. Isso. Aquela técnica de puxar muita pele e tal. Parecia até que colocava atrás da orelha, né? Exatamente. Aí o paciente sai com a cara toda esticadona, né? Mudou um pouco algumas. Existem várias técnicas de lift. A que eu abordo é o Deep Plane. O que é o Deep Plane? O Deep Plane, o próprio nome já diz, plano profundo. Sim. Então a gente entende, né, que o rosto, que faz o derretimento, que faz o rosto ficar flácido, todo caído, não é em si só a pele. A pele é uma coitada nessa história. A pele está sofrendo dos probleminhas da gordura e do músculo. Sim. Então você tem os coxinhos de gordura que caem, as 7 quedas centrípedas da face, né? E você tem também o músculo, que descola um pouco do periósteo, ele vem cedendo. Então, quando a gente abre o rosto, nitidamente a gente vê aquela movimentação, tudo muito molenga lá dentro, tudo muito flácido. E a pele vai sofrendo essas consequências e também vai ficando toda elástica. Sem dúvida, né? Faz parte do organismo humano, né? Faz parte. O paciente, para não chegar nessa situação, ele tem que fazer uma prevenção, assim, absurda, didática, absurda, com ultraforme, fio de PDO, fio de sustentação, bioestimulador, né, que são Sculptra, vários outros. Um amigo meu foi usar os fios de sustentação e ele falou, Eduardo, nunca mais eu faço. Que ele falou assim, que doeu muito para ele. Muito, dói. Assim, eu diria que o paciente do fio sente mais dor do que o da cirurgia, tá? Eu acredito que sim. De verdade, porque ele não tem um protocolo de medicação igual o da cirurgia, não tem um acompanhamento da anestesia, ele não é medicado na veia durante horas. Tudo então oral tudo ali. E acabou. E olhe lá, né? E olhe lá. Uma anestesia local entra ele com fio, falou que ficou incha. uns 10 dias assim que não podia mexer o pescoço. É superficial, é agressivo. O pessoal acha ajuda, que né? Que traz, e não é. Eu tenho vários pacientes que nem incham. O colágeno que vem até ajuda, né? Nesses fios e tal, mas é o que eu comento. Por que o paciente chega no Deep Plane? Aí eu vou até explicar dessa técnica, né? Pra você ver. Tem esse derretimento e tudo mais. E aí o Deep Plane ele vai abordar músculo, gordura. Ele é profunda no esmaço. Então ele vai trabalhar toda a movimentação desses músculos. Ele vai reposicionar músculo, vai eliminar coxins que são indesejáveis, que já não dá para reposicionar, vai reposicionar outros. E aí é que você vai para o excesso de pele, que às vezes nem é muito. Porque o foco não é puxar essa pele toda. O foco é reposicionar as estruturas. E aí a pele vai acomodar onde eu realmente vou trazer o ponto da cirurgia. É isso. Porque, e os cortes são todos escondidinhos eu já vi lá no seu Instagram. Passa por trás da orelha. Passa aqui assim, né? Tem um que é feito aqui na frente, não é? Na frente pegando perto do tragus, mas passando mais para dentro dele. Cicatrização é maravilhosa, é perfeita. Quando entrar nos stories, no Instagram, todo mundo vai ver de forma nítida. Porque eu mostro, inclusive. Não, eu vejo lá, @dr.flavioduarte. Facinho, né? Você que está assistindo aí, ó, já acessa lá, enquanto a gente está conversando. Você está vendo aí na televisão? Pega seu celular, já consulta lá o Instagram, @dr.flavioduarte.
você vai ver uns resultados lá que ele já vai ligar, né, doutor? Inclusive, o pessoal fica muito preocupado com o fechamento dessa cirurgia. Beleza, reposicionei. Às vezes o paciente nem está preocupado com isso. É impressionante. A gente dá aquela aula, né? Fala, não, vou reposicionar os músculos, malar, vai ficar tudo bonitinho e tal. Vou limpar seu pescoço, vou tirar essas gorduras. Porque, assim, o legal do lift é que ele é acompanhado dessa platismoplastia e da cervicoplastia. Porque não faz sentido você trabalhar o rosto... Fazer o rosto e deixar o pescoço flácido. Então, eu diria que um sem o outro não vira dupla. É uma dupla dinâmica. É igual que nós vemos uma mulher, às vezes, muito maquiada, o rosto tá bonitão, né? Mas o pescoço fala assim, ó, ela tem vai dedurar ela. 40 de rosto, 60 de pescoço. Pescoço e colo, vai dedurar. Até o colo fica muito mais bonitinho, sem aquelas ranhuras, quando a gente faz essa técnica. Esconde tudo aqui para trás, tira o excesso de pele. Ou seja, tá tudo no músculo. É os músculos da face e o músculo do pescoço. Cervicoplastia é porque eu tiro o excesso de pele do pescoço. Então é uma plástica no pescoço. O lift já é a plástica facial mesmo. Mas aí ela incorpora todo esse trabalho muscular. Quanto tempo a pessoa, o paciente ali, fez a cirurgia hoje, quanto tempo demora para ele, por exemplo, já as dores já indo embora, o desconforto? Com a medicação, nem dor ele vai ter. Mas vamos dizer aquele desconforto que ele tem que usar uma mentoneira, a faixa, para dormir tem que dormir de outro jeito? A gente fala que quando finda o primeiro mês, aí ele vai estar de lua de mel dos procedimentos. Mas por quê? Não é porque demora um mês para ficar bom. Claro que não. Geralmente o primeiro e o segundo dia exigem belos cuidados. Sim, até para não abrir pontos. Repouso, exatamente. Tem toda aquela dinâmica de repouso. O paciente tem que se respeitar. Isso em qualquer procedimento. Eu falo com ele, olha, se respeite, fique tranquilo. Porque aí no quarto dia ele já vai aparecer lá na clínica, já vai tirar os curativos, ele já vai se sentir bem na primeira sessão de drenagem. Quando dá 15 dias no máximo, a gente já está tirando os pontos. Então é rápido. Aí a gente fala que assim, que o paciente já começa, vida normal, né? Já tô me sentindo bem, né? E aí ele respira fundo. Aí ele vai ter mais 15 dias que ele já tá super bem, mas que a gente fala para arrematar cantinhos, né? Ele já não vê nem os poros abertos onde estavam os pontos mais, né? Já não tem nenhum tipo de roxinho, edema. Que é o que incomoda muitas pessoas, Que é o que incomoda, né? É o visual. O visual. Quando dá 30 dias, a gente fala assim, se você chegar numa festa de casamento com os familiares, o pessoal fala, o que você fez? Sem dúvida. Puxa vida, é fulana? Agora, doutor, um cuidado que o cirurgião tem que ter também é para não mudar a face da pessoa, né? Porque tem alguns procedimentos que a gente vê que parece que ou puxou demais ou puxou de menos, e a forma do rosto da pessoa mudou. Aí é quando não entende que o projeto que se faz nessa cirurgia está todo dentro, não fora. O rejuvenescimento ele vem de dentro para fora, até na cirurgia. Por isso que eu bato muito na tecla de mexer nos músculos, mexer nessas gorduras, fazer uma lipo bem feita, mexer no platisma da forma correta e tirar o excesso de pele com bom senso dentro da proposta da cirurgia. Não é esticar o paciente. Isso. É reposicionar suas estruturas para ele se sentir jovial de novo. Ele vai se sentir jovem novamente. Porque você reposicionou e remeteu o passado dele. Sim. Então você mantém as características, você mantém tudo no lugar, mas você tira o excesso de pele do olhinho, aquela bolsinha de gordura que está aqui embaixo. Igual a minha aqui. Que é a bléfaro. Essas cirurgias, elas são muito associadas. É muito raro fazer um lift sem fazer lipo, cervicoplastia, eu diria que é impossível, e sem fazer pálpebra, porque mesmo quando você traciona aqui os músculos, o tecido, você acaba movimentando, fica aquele excesso de pele na pálpebra inferior. E a superior, a partir de 35 anos, 40 anos, já começa a bater na porta, dar sinais. Então, quando o paciente passa por uma cirurgia dessa, a gente faz um pente fino. Porque, inclusive, é fazendo esse pente fino que a gente consegue a naturalidade. Eu falo que ninguém come só uma pratada de arroz na segunda, uma pratada de feijão na terça, muita carne na quarta. Não, um pouquinho de cada. Um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de salada, um pouquinho de proteína, um pouquinho de carboidrato, né? Então, a cirurgia é um pouquinho do lift com bom senso, um pouquinho da bléfaro, um pouquinho da cervicoplastia, não é? Então é o conjunto. E vai trazendo a beleza natural, né? Talvez é isso, porque às vezes nós vemos alguns artistas, né, que a gente vê na televisão, na internet, a gente fala, pesa a mão. Gente, essa pessoa aí mexeu demais. O doutor quis, a pessoa tem 50 e quer voltar para 18. Até que é interessante isso. Eu tive um questionamento recente e vi um outro cirurgião, pelo visto, inclusive muito renomado também, ser questionado com relação ao paciente parecer está um pouco esticado assim que a cirurgia termina.
Tá, vamos lá, né? Quando o paciente começa a fazer um edemazinho pós-cirurgia, que é mínimo, mas acontece, ele dá essa sensação de que está um pouquinho esticado mesmo, principalmente na região dos olhos. E, de certa forma, em algumas áreas, dependendo do paciente, se ele é um paciente com um tipo de deficiência de vitamina já na pele, eu percebo que ele já tem uma tendência à elasticidade, eu peso um pouquinho minha mão sim ali, levando em conta que ele já vai perder 25%. Que vai voltar alguma coisinha. Quando desinchar e quando o músculo der essa relaxada. Eu falo que eu traciono os músculos, os coxinhos de gordura, mas o corpo dá uma... Sim. Ufa, ele dá uma relaxada. Então a gente considera já uma perda de 25%. Então quando você pega a foto do paciente 30 dias depois e no pós-imediato, puxa vida, é totalmente diferente. Eu já vi às vezes nariz... Aí o rosto não tá esticado, não tá lindo. E eu já vi nariz, por exemplo, que no pós-imediato você vê que o nariz tá bem empinadinho, passou 2, 3 meses, ele Olha, nariz... assentou. Rinoplastia, a maioria deles sai meio artificial. A maioria sai meio. Eu não falo que sai artificial, mas sai meio porque você vê que assim, tá operado, tá estranho. E nariz com cara de operado, puxa vida. A pessoa já reconhece, né? Igual a mulher com silicone. Nariz com cara de operado, poxa. Às vezes a mulher tem um silicone e fala, não, é silicone, não é? Só que na hora que o paciente volta, no primeiro, principalmente no segundo retorno, que dá ali 5 dias, depois mais 5, ou seja, com 10 dias de cirurgia, que você tira a tala, e aí é quando eu costumo deixar o paciente ver mesmo, aí desce até lágrima nos olhos, né? O paciente fala, puxa vida, que nariz bonito. Meu Deus, era o nariz que eu queria. E aí que é a o gente gostoso, fica muito né? feliz, muito satisfeito. Então, eu diria que cirurgia tem que esperar, tem que maturar. Agora, as pessoas hoje, até os mais jovens, eles estão com uma tendência à ansiedade muito grande, né, doutor? Muito. Como fazer para que o paciente entenda que tem um processo? Isso aí começa até na sutura. Por exemplo, a minha sutura, e assim, tô falando isso com muita humildade, com muita tranquilidade, não é prepotência, mas minha sutura é uma das melhores que tem, assim. Eu acompanho, cirurgião se conhece, conheço todos daqui de BH, de vários lugares, e a minha sutura ela é muito bem feita, é uma técnica minha, junto com, né, peguei técnica de um, técnica de outro, que é aquilo que eu comentei no início, e prezo muito por um bom fio de sutura, prezo muito por uma sutura bem feitinha, e os meus pacientes não ficam com cicatriz feia, aquela cicatriz escandalosa, é cicatriz fininha, que com 6 meses... já está imperceptível para nem ser vista. Ótimo. E eu tenho pacientes filmados que com 1 mês, você já olha e fala, meu Deus, que coisa linda. Não vai ficar cicatriz nesse negócio. Aí dá 2 meses, 3 meses, às vezes nem tem que esperar os 6 meses. A gente cuidado orienta, do paciente. acompanha. Porque outro dia eu estava num bloco cirúrgico, antes da moça fazer a cirurgia, ela falou assim, doutor, eu posso ir para a praia daqui 3 dias? É óbvio que não, ela vai estar... É uma doideira. Tá de repouso. Pois é, isso acontece. Aí, existe caso de insucesso em cicatriz? Existe. Inúmeros fatores vão predominar. Inúmeros fatores. O cuidado pós, a genética do paciente também. Sim, tem gente que tem tendência queloide, né? Exatamente. Aí a gente tem umas manhas, né? Toma uns cuidados a mais, usa uma fita. Sim. Né? Aquela que é respirável, primeiro eu né? opto por uma fita. Em todas as cirurgias minhas, eu já prezo por uma sutura bem feita. Eu já coloco uma fita. Eu esqueci que o nome ela da já fita, é uma sutura mesmo. Porex? Não, tem uma fita, não. é aquela que é adesiva? A hidrocolóide. Existe Isso. a hidrocolóide que eu coloco, às vezes, quando o paciente tem suspeita, ele fala, uma pessoa da minha família já teve, ou eu já tive. Então, beleza. Operou, automaticamente eu já entro com a cola cirúrgica junto com a sutura, ou eu entro com uma fitinha, que também é uma cola cirúrgica, funciona como uma cola cirúrgica cutânea. Deixo aquela colinha ali, aquela fitinha, uns 10 dias. Ou seja, mais 5 dias eu estou tirando os pontos. Tirei essa fitinha, eu entro com a hidrocolóide ainda com os pontos. Ah, sim. Quando o paciente tem risco. É o pulo do gato. E aí a gente fica atento. Eu gosto muito de aplicar ozônio. Muito bom. No local. Né? Aí a Bruna do pós-operatório é quem faz as aplicações do ozônio. Existem corticoides que você pode ir policiando para aplicar, se necessário. Para não evoluir nada indesejado. Com muito cuidado também, porque você não pode aplicar o corticoide superficial, porque vai manchar a pele, vai dar ruim. Não pode ser aplicado em excesso de forma alguma. Então você usa isso, né? Aí o corticoide ele entra quando o paciente já tem uma predisposição, somado à fita hidrocolóide e tal. Quando o paciente não tem predisposição e está indo bem, às vezes nem a fita hidrocolóide eu coloco.
aplica um ozônio ali, só porque é bom dar uma oxigenada nas células, né? E morreu a nota. O ozônio também não é milagroso, mas não. ele Tem trata, gente que ajuda critica, muito. mas o ozônio é o seguinte, ele é um empurrãozinho, é como medicação. Sim. Oxigenar a célula nunca foi ruim. 95% de oxigênio. Então injeta ele ali assim que a cirurgia acaba e injeta depois quando tá para tirar os pontos. A evolução é fantástica. Não, o ozônio realmente Ajuda hoje muito. tem evoluído muito. Assim, muito bom. meu filho tava com problema no ouvido, né? Fez o ozônio auricular, assim, 2 dias depois tava 100%. É perfeito. Eu não abro mão de usar. Eu acho que assim, tecnologia, se usada com muito bom senso, com critério, estudou para usar aquilo, invista na tecnologia e use. Atrapalhar ela não vai. Ela vai otimizar. Então você fala, mas é besteira usar. Tudo bem, mas e usando? Eu vou agregar, usar, tá ali na sua mão. Eu vou ganhar 10%? 10% é coisa demais numa cirurgia, eu quero. Coloca aí. Sim. Cola cirúrgica, pra quê? Eu já dei sutura. Garante, né? Garante. Olha, uma cola cirúrgica ou uma fita adesiva cirúrgica de cola em cima de uma sutura bem feita, você está fazendo upgrade da sua sutura, você está ampliando. E é onde o seu paciente vai ver, né? Aquele acabamento, aquele cuidado. Então, assim, eu tenho uma margem muito boa com sutura, com cicatriz, mas isso que você comentou ali, que eu falei disso para fazer a ponte na pressa dos pacientes, é que parece que eles querem se recuperar com uma semana de uma cirurgia muito complexa. Coloca peito, já quer estar bonito com 3 dias. Faz abdominoplastia, já quer estar correndo na maratona já quer ir para esteira. Não funciona assim, o corpo nunca vai mudar. Eu brinco que assim, a tecnologia, ela avançou. Tudo está muito rápido. Você manda mensagem... Que é a resposta na hora. A resposta é na hora. O ser humano ficou muito ansioso, muito pilhado, né? Hoje em dia você faz uma compra da Alemanha, chega aqui com 10, 15 dias. Da China com 10, 15 dias chega. Geralmente é no mínimo 6 meses. Então tudo está muito rápido. Mas isso aqui, ó... A máquina humana... Essa máquina humana, ela não faz upgrade de igual a Apple faz, a Samsung faz, não. Igual o computador faz, não. Isso não tem upgrade. Muito pelo contrário, a alimentação está fazendo a gente cair um pouco, inclusive. Né? O tanto de gente com intestino todo travado. A poluição, essa ansiedade, essa depressão, esse estresse. Muito pelo contrário, em vez de fazer upgrade, nós estamos, caindo, regredindo. Então, a gente não consegue recuperar em velocidades grandes como uma máquina. A gente, infelizmente, ainda precisa daqueles 3 dias, daqueles 10 dias, 15 dias para tirar os pontos. Isso nunca vai mudar. Doutor Flávio, eu vi um outro doutor falando outro dia que eu achei muito interessante. Na questão, assim, da pessoa, ele olha até o que a pessoa come. Por quê? A pessoa come muito glúten, muita coisa inflamatória, vai atrapalhar o pós dele. E eu falei, olha, isso aí tem tudo a ver, né? Porque às vezes a pessoa faz uma cirurgia e aí a inflamação do intestino dela, que hoje em dia o intestino é considerado o segundo cérebro, né? Tá todo irritado, tá todo atrapalhado. Quase todo mundo tem síndrome do intestino irritado. Quase todo mundo tem. O nosso trigo hoje o nosso trigo é mutante, né, hoje em dia. Uma dispepsiazinha, um intestino lento, né? Ou um estômago meio lento. Então, é complicado. Refluxo. Muitas pessoas. E aí, é até engraçado isso que você comentou com relação a avaliar. A gente tem uma anamnese, a gente pede exame de sangue, tem todo uma pesquisa antes de bater o martelo e falar que vai operar aquele paciente. Pega 10 pacientes operados na mesma semana e coloca um do lado do outro e acompanha o tempo de recuperação de cada um. Simples. Simples, é só fazer isso. E eu falo isso com os pacientes. Eu tô recuperando um pouco mais lento, será que foi uma boa cirurgia? Foi uma cirurgia excelente, só que é o seguinte, dele. Você é diferente de uma pessoa de 40, de uma pessoa de 50, de uma pessoa de 60. Às vezes eu tenho paciente de 60 anos que se recupera bem, um de 40 não. O que aconteceu aí? Alimentação, atividade ou não. Genética. O emocional, a genética. Tem gente que, tem gente que cicatriza numa rapidez assim, absurda. Tem gente muita coisa associada. Às vezes a pessoa tem até uma pré-diabetes que vai dar problema na cicatrização dela. Ou ela a pessoa se alimentou uma semana antes da cirurgia e continua se alimentando. Porque se você fizer um hemograma hoje, faz ele daqui a um mês. É outro organismo. Eu já vi pessoas que fazendo botox, um senhor até estava fazendo botox, aí a moça lá que estava fazendo as picadinhas dele lá, estava falando, o senhor deve gostar muito de açúcar, né? Ele falou, nossa, eu adoro açúcar. Porque sua pele tá cristalizada também. Olha o ponto, sabe? E isso numa recuperação de uma cirurgia? Como que fica? Se recuperar bem,
Aí nós ainda temos mais 3, 4 fatores, a genética, né? Se a pessoa é fumante. Agora, a via de regra é para que ela não se recupere bem. Eu opero muito paciente diabético e pré-diabético, que aí a gente se esforça, pedala um pouco mais para ele se recuperar bem. Mas o paciente tem que colaborar. Aí Sem a gente dúvida. faz um pacto com o paciente. Olha, vamos pisar no freio aí, vamos regular isso aqui, vamos deixar ela calibradinha, né? Se ela ficar descompensada, a gente dança. E aí, a gente opera pacientes muito idosos às vezes, sabe? Toma muito remédio. A gente não deixa de operar um paciente que infelizmente tem uma hipertensão ou que tem uma Tem que diabetes. controlar. A gente controla esse paciente, fica muito atento, recorre à ajuda e o suporte de um cardiologista, né? Senta junto com o médico anestesista, bate os parafusos, entende o momento que aquele paciente está. Dentro daquela saúde, né? Dentro daquela doença crônica, a saúde dele está estabilizada? Beleza, vamos operar. Esse é o ponto. Porque se ele passar por uma necessidade cirúrgica de uma vesícula, um apêndice, ele também vai ser operado. Ele não é negado, mas primeiro ele é controlado. Então surge muito essa pergunta. Se o paciente ele é hipertenso, ele pode operar? Pode, se... Pode, se ele estiver controlado. Isso. Se ele estiver na mão. Aí tudo bem, ele pode fazer E cirurgia o bom é que a quiser. medicina a farmácia, vamos dizer assim, né, evoluiu muito nessa questão dos controles, né? Ajuda muito. Hoje tem tudo, né? Até dentro da cirurgia, quando uma pressão ela se altera Oscila, né? e ela oscila, a de todo mundo oscila. Normal. Subiu escada, a pressão tende a subir. E precisa subir, né? Caminhada, corrida. Correu, pressão altera. Então a pressão nossa, ela varia durante o dia, né? O estresse, a ansiedade e tal. Só que ela tem aquele limiar de subir e de descer, e de se estabilizar. Então é aí que você julga se a aí pessoa é o hipertensa ou doutor não. tem que ter esse cuidado, né? Esse tato. Exatamente. Porque você está mexendo com vidas. Esse é o ponto. Agora, doutor, então, pelo que o senhor falou, o senhor faz mais de um procedimento, às vezes, para chegar no resultado que você planejou para aquele paciente naquele mesmo período, né? Com certeza, por completo. Qual foi a quantidade máxima assim, de procedimentos que você fez num paciente? A gente julga até pela necessidade e pelo grau de relevância e também o que não vai colocar a saúde do paciente em risco. Então eu diria que o supramáximo assim, que já foi feito seria a lipoaspiração submentual, que inclusive eu começo muitas vezes por ela. Parto aí para o lift, onde eu movimento os músculos da face e associo aí junto com o platismo, e depois eu venho fazendo a cervicoplastia e tirando os excessos de pele da face. Finalizo com blefaroplastia. Então, se for analisar aí, nós temos 1, 2, 3, 4 nomenclaturas, né? Lift, cérvico, platisma E a blefa? e a blefaro. 4 procedimentos associados. E com certeza o Com paciente... muita segurança. E com isso muita o paciente vai acabar tranquilidade. perguntando, mas doutor, eu vou ficar o dia inteiro em cirurgia? Jamais. Quanto tempo mais ou menos para fazer? No máximo 6 horas de cirurgia. Uhum. No máximo estourando. Né? Com uma equipe grande, com boa técnica, uma concentração e foco, uma cirurgia dessa aí com 4 horas e meia, 5 horas, muitas vezes elas estão acabando. Eu estou perguntando isso porque às vezes a pessoa vai fazer um transplante capilar e fica 8 horas. Não 10 é isso horas. tudo. É menos cansativo, menos Sim. dispendioso. É bem mais... O manejo é mais tranquilo, né? Uhum. Uma sedação bem feitinha, o paciente nem vê, ele nem lembra. E é bom isso, né? Muito conforto. O paciente, ele acorda e fala, ué, já acabou? Muito conforto. Para Ele- ele foram 5 minutos. E é um sono gostoso, profundo, né? Descansa um pouco, né? Então ele vai para casa, ainda continua dormindo um pouco mais, sempre Sim. dá esse soninho, né? Pós-sedação, né? Pode ser uma endoscopia, já dá aquele sono tardio, não pode dirigir, não pode fazer nada. Então, quem dirá numa cirurgia dessa? Então é tudo feito com muita segurança. Aí existem indicações, às vezes, de pacientes. Eu tenho um caso bem interessante, inclusive, de uma Conte. paciente que operou comigo. Tudo isso. Ela fez cervicoplastia, né, junto com a lipo, fez o lift deep plane, fez blefaro superior e inferior, fez tudo muito completinho. Precisava mesmo. Era uma paciente que a idade dela de fisionomia não batia com a idade dela na identidade mesmo, na identificação dela. E procurou a gente muito triste. O espírito né? é jovem, mas o corpo já estava descendo a Com ladeira. problemas de ansiedade, depressão, né? E aí, no momento certo, ela procurou a gente para fazer uma cirurgia, pesquisou, veio por indicação, e aí eu tive o prazer de operá-la.
E um mês depois, que ela já estava bem, já não dava para ver nem cicatriz direito, né? Entrando nessa fase que eu chamo de lua de mel do procedimento, ela virou para mim do nada na recepção e falou: doutor, puxa vida, eu tenho um sonho assim de jovem, uma coisa que eu queria muito realizar e agora eu tenho confiança no senhor, eu quero fazer. E não me leva a mal, não. Ela estava toda sem graça, eu vi que ela estava meio amuada. Pensando nas palavras. Pensando talvez em como eu ia encarar aquilo, às vezes num pré-julgamento, não sei, porque ela tinha acabado de passar por uma cirurgia grande. E de fato, quando ela começou a falar, eu pensei, puxa vida, o que será que é, né? Porque ela já mexeu na face toda, será que é algo corporal, né? E fiquei esperando para ver qual que seria a dela. E aí, com muito custo, ela falou, meu nariz. E apontou pro nariz, um nariz realmente um pouco mais bico de papagaio, que a gente fala, né? Não era um nariz tão largo, mas tinha condições de melhorar. E olha para você ver, uma coisa que incomodava ela desde a juventude, ela não procurou um profissional para fazer, nunca confiou em ninguém para fazer. Por um acaso, passou por uma cirurgia que pedia muito mais para ser feita do que apenas um nariz, né, dentre várias outras questões. Ela estava com uma papada muito grande mesmo, muito flácido, rosto muito caído, muita linha de expressão. Então, dentre várias necessidades, o nariz ficou de lado de novo. Mas naquele momento, o que eu percebi? Ela estava de frente para um profissional. Que ela confiou. Passou por uma cirurgia ultra mega bem sucedida, estava de bem com a vida. Por que não meu nariz? Não, e um pós-operatório que deve ter sido tranquilíssimo. Justamente, por que não meu nariz? A filha dela, inclusive, é enfermeira. Então... Tal. E aí eu ri assim, eu falei, caramba, que legal. Fica de perfil, tirei uma foto. Peguei, dei um zoom e falei, olha, dá pra mexer nisso e naquilo. E aí ela falou, olha, eu quero fazer. Assim, marcou pra depois de 2 semanas. E fizemos o nariz dela. E olha, nem preciso falar muito do resultado final disso. A gente depois devia marcar com alguns pacientes para fazer um podcast para eles falarem disso, hein? Já pensou que legal? É uma ideia fantástica e vou te falar que vários topariam que não, assim, aqui cabe mais 2. Não, mas a gente pode ir revezando, tipo assim, entra 2, depois vem mais 2. E eu acho que a ideia é interessante, ficaria legal. Porque assim, são experiências, né? O making off, né, os bastidores da vida de cada paciente tem uma vida diferente, sim, sem dúvida. Uma profissão diferente. Qual sacrifício ele fez para passar por aquela cirurgia? E assim, você tá comentando isso aí, Eduardo, engraçado que às vezes me surge isso na mente, assim, às vezes eu tô deitado na minha cama e eu penso, qual que é a história daquele paciente? Qual que é a até história ele chegar ali, dele? né? Até passar por aquela cirurgia. E depois? A vida O que nova. aconteceu? Como que ele tá depois de 1 ano? Como que tá a vida dele? Às vezes eu penso nisso, porque cada um tem uma história de vida. É muito legal, se você pensar... Cada um tem uma história de vida. Como o paciente como ele chegou em mim? Isso... Qual foi a preparação? E depois que ele saiu da minha sala? O que ele estava pensando? Como ele se sentiu? Aí você está pensando na E no momento da onisciência. cirurgia? E no momento da cirurgia? Sim. Então eles têm muitas histórias para contar. Eu já tive a oportunidade de sentar com um ou outro, inclusive até essa mesmo. Muito tempo depois, ela é uma paciente frequente lá na clínica, que às vezes faz um peelingzinho, que não é o de fenol. Não. Mas faz um peeling. Mas podia fazer um tempinho atrás. Faz um jato de plasma, faz o seu botox. Aí entra naqueles cuidados pós-cirurgia, né? Uhum. Porque se a pessoa não fizer nada por ela, depois de 10, 15 anos, ela vai cair na faca de novo, por assim dizer. Ela vai entrar numa cirurgia outra vez. E aí o meu papel agora como cirurgião é deixar ela o mais longe possível de uma outra cirurgia. Aí o Ultraformer é bem-vindo. Aí um jato de plasma, um peeling é bem-vindo. Aí os fios de PDO fininho, não precisa ser o de sustentação. Já está sustentado, né? O Sculptor é bem-vindo. O problema é que esses procedimentos eles são indicados numa fase que o paciente já não adianta mais. Já está muito flácido. Já não tem condição mais. Os profissionais indicam errado. Esses procedimentos, eles são preventivos. Eles não são corretivos. Uma vez que o paciente já está flácido, já tem excesso de gordura, já deu uma caída, Ultraformer você precisaria de 10, 12 sessões para dar jeito. Um Ultraformer convencional preventivo você já precisa de 2, 3, 4. Quem dirá corretivo para uma pele derretida? Não vai resolver. Aí o paciente fica criticando. O Ultraformer não vale nada. Porque o Sculptor não vale nada. Mas realmente não vai chegar no resultado. É muito ruim. Não vai chegar. É porque está sendo indicado, mal indicado. Os profissionais não sabem indicar.
Querem ganhar dinheiro em cima desses procedimentos, é uma pena. Mas, voltando àquele ponto, é interessante, porque eu já tive a oportunidade de sentar com um outro paciente que me comentou sobre ele, quando eles estão fazendo esses cuidados preventivos lá na clínica. E aí é legal ouvir um pouco da história deles, como que eles chegaram lá na clínica, qual foi a motivação, por que que... Aí às vezes tem uma questão familiar no meio, um casamento que acabou, assim, aí se aprofunda, você vê o universo vasto que é dentro da cabeça de cada paciente quando ele escolhe passar por um procedimento cirúrgico. E isso eu enfatizo muito com aluno, com pessoas de mentoria, o seguinte, tem que ter muita empatia mesmo. Você tem que entrar com muita seriedade numa cirurgia. Não, sem dúvida. Porque ali tem uma história. Não, tem uma história, tem uma família, né? Tem muita coisa. Empresa, muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida. E é impressionante, né? Como a gente vê, às vezes, alguns profissionais que parece que esquecem disso tudo. Entra na faca ali, depois o pós, deixa uma enfermeira só por conta ali. Você sabe por que que eu acho que isso acontece? Numa leitura rasa, assim. Eu peguei um mês de abril, por exemplo, onde eu operei muito. Mês muito intenso de cirurgia. E eu já estava entrando no bloco assim, como eu entraria na cozinha da minha casa. Sim. Virou minha primeira casa, não era, eu inverti. A minha casa mesmo virou minha segunda, o bloco virou minha primeira. E aí o que estava acontecendo? Você entra sem nem filtrar muitas ideias às vezes. No automático. E aí foi num dado momento que eu falei, opa, pera. Não pode virar uma coisa costumeira, uma coisa banal. É uma coisa muito séria, exige um ritual antes de entrar pro bloco, né, e até para sair dele. Aí foi onde eu dei opa, vamos baixar a mão nisso aqui, deixa eu meditar sempre um pouquinho antes de entrar no bloco, porque então o que acontece com os profissionais é que vira uma coisa tão assim, tão rotina, tão dia a dia, que começa a subestimar. Tem muitos anos. Já tô acostumado. Eu entro no bloco todo dia. E aí entra nesse ciclo vicioso que é ruim. Começa a deixar então você tem que entrar no bloco com aquele gostinho, aquela emoção de... O frio na barriga, né? Tem que ter isso, sabe? O cirurgião tem que ter esse 220 volts, uau, vou transformar, sabe? Então, tem que ter esse pensamento. E dá para condicionar para ter esse pensamento. Eu ainda tô me condicionando muito nisso dia após dia, já tem anos. E é uma coisa que nunca vai parar, de entrar no bloco com o mesmo gostinho da primeira, e da segunda e da terceira, e assim vai. Só que com a diferença que tem a segurança, né? Esse é o ponto. Porque a pessoa, aquele friozinho na barriga, mas ela sabe esse frio na barriga se converte em alegria no que faz. Isso. É isso. No início é medo, tensão, preocupação, agora isso vira alegria. Vira propósito de vida, né? Vira empatia, começa a ganhar vários outros adjetivos, entendeu? Doutor, e eu fico vendo às vezes algumas cirurgias fora do Brasil, eu acho que o cirurgião aqui no Brasil, assim, tá dando um show. Total. Porque eu vejo às vezes uma cirurgia nos Estados Unidos, assim, quando faz abdominoplastia, eles usam grampeador. Não que não possa usar, é uma técnica, né? Mas eu fico imaginando a quantidade de queloides, etc., que a pessoa vai ter no abdômen dela. Eles se preocupam só com a pessoa vestida. E quando ela põe um biquíni, etc., fica muito feio. Inclusive, quando eu falo que as cirurgias da face exigem muito do profissional, é por conta disso, porque tá na cara do gol. Sim. Então, a preocupação é gigante. Às vezes o paciente fala, o peito usa usa sutiã, barriga, tô de blusa, usa maiô. Na face Só que no final das contas, mesmo sendo uma cirurgia corporal, o que eu penso é o seguinte, você dá o seu nome naquilo que o paciente vê. Estou fazendo cirurgia para os outros, eu estou fazendo para o paciente. Então, a grandiosidade dele parar, olhar na frente do espelho e falar, puxa vida, né? Ele caprichou na minha sutura, ele fez bem feito. E eu gasto tempo na minha sutura mesmo, sabe? Gasto mesmo tempo na sutura, aquele momento que eu paro, respiro, o momento de fechar, que é o que o paciente vai ver também, né? Então, essa disciplina, essa dinâmica é uma coisa absurda, sabe? De se doar ao máximo, se entregar ao máximo, para fazer bem feito, não subestimar, e cada paciente é muito único, não é porque eu fiz bem feito ontem que hoje eu posso fazer de qualquer jeito. Sem dúvida que não. E é por esse pensamento também, às vezes, dos cirurgiões lá de fora, é que eu fiz uma consulta online hoje com uma paciente dos Estados Unidos, para operar em outubro. Não, eu tenho visto então, eles vêm pra cá pra suíço fazer. vindo pro Brasil, português, né? Vem para fazer aqui no Brasil. E não é porque eles ganham em euro e tá em reais. Não é isso. Não é só isso. É a qualidade do resultado. Claro que eles fazem conta.
E aqui é mais viável, porque a gente tem um preço um pouco mais justo. A gente consegue ter essa dinâmica de ajudar o paciente. Às vezes isso acontece na cirurgia. O paciente não pode pagar para uma cirurgia completa. A gente olha, que é o que eu te falei da empatia, a gente olha para o lado humano também. A gente, puxa vida, eu vou deixar de operar esse paciente por causa desse valor aqui? Ele já vai estar leva tudo a ferro e fogo. né? Existem cirurgiões que fazem isso. Não, sem dúvida. Mas a gente não, que vai muito pelo lado humano, a gente não leva tão a ferro e fogo. Então, eles lá fora fazem conta, sim, analisa, avalia o valor, mas eles sabem, em primeiro lugar, da nossa capacidade. Esses pacientes que estão vindo em mim por indicação, que estão fazendo consulta online, eles estão apostando na capacidade de execução da cirurgia. Porque 3 mil, 4, 5 mil a mais, a menos, para ficar uma sequela, para lesionar um paciente, que é o que tem acontecido muito aí com outros profissionais, deixar um olho torto, na blefaro, uma boca né? torta. Eu peguei casos não fechar o olho. Você chegou a ver no meu Instagram aquele dia, eu operando caso de intercorrência. Eu opero muitos e muitos casos, há muito tempo já, de intercorrência. Eu já pego pepino desde a aula de trauma. Aí fui para a área da estética, achei que eu ia ficar livre de pepino, de BO. Não, eu pego paciente com pálpebra mal feita, com nervo lesionado. Operei recentemente, inclusive, uma paciente que foi operada por um cirurgião daqui, de BH, que ela teve uma lesão pesada no nervo, e aí a gente tentou dar um reparo e tal, estruturar, e vamos acompanhar aí o pós dela. E tem como na blefaro, por exemplo, a pessoa ficou com o olho um pouquinho aberto, tem como voltar isso? Mas tem o tempo certo, a maneira certa de conduzir. Onde é que eu tenho visto muito profissional errar, por exemplo? Eles fazem uma blefaro, não tem aquela condição, aquela expertise para fazer, tá se aventurando, deu ruim, deu zebra. O paciente volta chateado, o que ele faz? Ele se sucumbe à pressão do paciente e opera de novo com 15 dias, 20 dias, um mês. Erro em cima de erro. Porque ele não teve técnica nem para fazer do zero, quem dirá para consertar. Consertar é mais difícil. Aí o que acontece? Fica pior do que na primeira. Às vezes eu pego o histórico de fotos, de registro, ou do próprio paciente, ou quando o paciente fala o nome do profissional, a gente consegue ir atrás. Na maioria das vezes não acontece, por uma questão ética e tal, a gente segura o pepino sozinho, né? E aí eu vejo que o erro está na tentativa de reparo. Olha, assim, pegou, não deu. O certo era nem pegar para fazer. Eu também acho que não. Já começa por aí. Não tem capacidade, não tem a formação, ainda não tem mão suficiente, não treine no paciente, não execute, não faça. Mas deu erro. Calçar sandália de humildade, liga num profissional experiente e fala, olha, aconteceu isso. Você pode conduzir para mim daqui para frente? Que aí esse cirurgião vai segurar o paciente e falar, olha, a gente precisa fazer prévias de tratamento para condicionar toda essa área inflamada e prejudicada, para preparar ela para uma cirurgia, que foi o que eu fiz nesse caso dessas duas pálpebras inferiores lá que você acompanhou no Instagram, no dia que a gente comentou. Uhum. Eu preparei elas mais de um mês para poder encarar uma cirurgia de reparo dessas bléfaros. E mesmo assim, uma cirurgia extremamente difícil e complicada. Para preparar para a cirurgia, como é que eu fiz? Entrei com ozônio, entrei com corticoide, entrei com medicação via oral. Preparou ali o terreno, né? Entrei com laser, para minimizar os danos momentâneos ali e ver como que o corpo ia reagir. Então, aí eu já peguei erro em lift, lipo de papada. Existem, então assim, o paciente ele tem que destrinchar muito com o que está operando, avaliar. Por indicação não tem erro, né? Muitas vezes ele está indo ali igual essas pacientes, elas estão vindo já num profissional que já operou pessoas conhecidas aqui no Brasil, pessoas lá de fora, aí duas vão operar juntas, então assim, essa confiança ela se conquista mesmo, é uma coisa que não é com 1 ano, 2 anos de profissão, não é 1 ano, 2 anos operando, é muito tempo operando, é muito caso, porque para o paciente falar bem de você, você tem que ter feito tudo muito certinho. Para falar mal, basta um errinho de nada. Uma escorregada. Então, para você ter nome como profissional, para você ter know-how, participar de congresso, dar mentoria, ter propriedade para falar, você já tem que estar no batente ali, há né? muitos anos e numa sequência muito positiva. Eu falo assim, é igual um campeonato, tem que estar igual o Real Madrid, tem que estar ganhando uma Champions atrás da outra. Aí você vai ter seu direitinho na fila ali, ó,
do pão ali com bons nomes, com bons profissionais. Por isso que quando vem convites legais, assim, para operar em outros lugares, a gente se baseia nisso, fala, puxa vida, eu tô no caminho certo, eu tô indo bem, tô fazendo uma coisa legal. Não, e isso é em qualquer área, né? Por exemplo, aqui no estúdio mesmo, a gente às vezes recebe convite de multinacional para a gente fazer um trabalho ou para um grande empresário. A gente, poxa, olha que bacana. Uma empresa competente chama a outra, entendeu? Porque a empresa que é competente não quer se queimar. E vice-versa. E o que eu acho Você também legal... não vai entrar para participar com uma empresa que também não é. E eu acho legal quando empresas que são relativamente, vamos dizer assim, concorrentes, que nem nós atendemos a Toro Investimentos e o Santander. São empresas que trabalham na área financeira. Sim. E acabou que o Santander comprou a Toro Investimentos. Mas a Toro indicou a gente para fazer um trabalho para o Santander. E olha assim... Olha como uma coisa... Sabe por quê? Os grandes se entendem. Né? Quem tem muita perspicácia, sabedoria, discernimento e está ali no meio do birimbolo que eu falo, eles se conhecem, eles se entendem. Igual na área da música, assim também. Eu não vejo o Dr. Raulino como um concorrente. Eu não vejo o Dr. Patrick como um concorrente. Não é só porque eles estão em outros estados, não, porque a gente está reunindo um time grande para atender. Sim. Mas esse é o ponto. Grandes profissionais se reúnem como time para beneficiar os pacientes. Poxa, o Dr. Patrick é um cara assim... fantástico, tem uma grande admiração, um respeito profissional por ele, né, que começou ali pelo Instagram, um vigiando o trabalho do outro. Por outro lado, eu imagino que ele tem o mesmo respeito por mim também, respeito muito a equipe dele, a esposa dele, que faz um belíssimo trabalho junto com ele de gestão, tem que ter uma pessoa por trás para fazer isso. Raulino, grande fera, tá fazendo um baita de um trabalho, também começou a operar em São Paulo, inclusive nesse fim de semana ele já fez a primeira cirurgia dele lá em São Paulo. Legal. E aí sim, resultados legais. E aí o que eu desenvolvo por esses caras é admiração e respeito. Não é o pensamento de concorrência. Esse pensamento é muito, muito raso, muito medíocre, muito médio. E a gente tem que aprender... A gente quer colar no meio desses e a gente dar palestra no congresso, crescer juntos, estudar juntos, ampliar nos grupos, às vezes você aproxima, porque isso favorece o paciente. Doutor, a gente às vezes aproxima de uma pessoa dessa, uma dica que ele te dá ali, porque você estava ao lado dele, já vale milhões. É uma troca, né? É uma troca de conhecimento, de experiência de vida, a história dele, a minha história, todo mundo buscou o seu lugar ali ao sol, né? Que a gente usa esse termo, e vai todo mundo agregar. No final das contas, quem vai dar bem com isso? É o paciente. É o paciente. Sem dúvida. Ponto final. Ponto final. Então, a gente quer mais colar com esse tipo de pessoa mesmo e crescer. Doutor, enquanto o senhor bebe um golinho de água, igual em Minas nós falamos assim, né? Um golinho de água. Perfeitamente. Eu vou falar de um patrocinador aqui do nosso Doutor Pod, que é o pessoal da Via Encanto. Tá vendo essa poltrona aqui, gente? Maravilhosa, não é? Todo mundo que chega aqui no estúdio Artbeats vê as poltronas, os sofás, falam, gente, que poltrona é essa? E eu indico, viu? Vai lá, acessa o site da Via Encanto, tá aqui embaixo, e vocês vão poder ver uma indústria de imóveis, assim, com uma qualidade absurda, atendendo a clínicas, escritórios, todo mundo que quer um modelo, assim, um Chesterfield, que é esse estilo, assim, com esses botões, né? É lindo, gente, enfeita e dá glamour para o seu ambiente. Então, vai lá, entre em contato com o pessoal da Via Encanto e, com certeza, você terá um sofá, uma poltrona maravilhosa aí no seu local de trabalho. Doutor, eu já quero te agradecer. Sim, foi ótimo. Eu acredito que vai voltar outras vezes aqui para a gente poder falar sobre outros temas. E deixa aí um recado para o pessoal poder estar conhecendo. Passa o endereço da clínica. A gente está localizado na Avenida Fleming, número 650, ao lado de uma drogaria. E, inclusive, a gente está ampliando a nossa estrutura, porque é um shopping em cima, né? Onde tem supermercado, é muito fácil de chegar. Lojas importantes, né? E a gente está na beira da Flame mesmo, na entrada desse shopping. E a gente está ampliando essa estrutura, convertendo isso para um hospital dia já. Já é uma clínica de grande porte, com bloco cirúrgico, uma estrutura impecável. Quem quiser conhecer sem compromisso, vai ser um prazer tomar um café, se eu estiver podendo. Se eu não estiver em cirurgia ou em consulta, mas sou muito acessível, o pessoal chega, às vezes quer conversar, bater um papo, às vezes nem está agendado, eu vou trocar ideia, minha equipe não vai olhar com desdém, muito pelo contrário, não senta aqui, o doutor Flávio não pode atender, mas a gente vai conversar com você, ou espera um pouquinho que já está saindo, vai trocar uma ideia. E é no bairro Ouro Preto, né, Avenida Fleme, avenida super conhecida.
berço da Pampulha, uma avenida extremamente conhecida, tá ampliando muito, tá melhorando, refizeram até o asfalto lá, acho que nem precisava, mas deram uma recapeada, o negócio ficou perfeito lá. E o que eu quero dizer é o seguinte, sondar bastante o profissional, né? Não só pelo Instagram, acho que o Instagram ele mascara, superficializa muitas coisas, ele é um chamariz para você começar a despertar interesse pelo profissional. E aí você começa a sondar, ir em busca de recomendações, faz uma consulta. Eu acho que a consulta é tudo. A consulta é que define o jogo, assim, o paciente ele vai ganhar confiança ou não. Porque tem vários profissionais bons, ele não necessariamente tem que fazer só comigo. Ele vai ter outras feras para fazer. Claro. Mas ele vai se identificar por meio da consulta. Até com o jeito do entender médico. a melhor técnica, o jeito, não o toque ali, ele fala assim, ele tratou a fulano com carinho. Saudade daquele tempo que o pessoal tinha médico da família, não é verdade? Isso. Fala, puxa vida, eu vou nele há 10 anos, as pessoas perderam isso. Não tem mais. Elas vão no que o plano recomenda, no que deu certo, eu já fui nesse, então eu vou procurar outro para ver como é que é. Essa era legal, né, quando a gente tinha uma única pessoa de confiança. Então vê com quem você tem identificação, quem deu uma boa explicação, quem vai usar uma boa técnica. A estrutura. Já que tem várias técnicas diferentes, uma estrutura, né? A biossegurança, uma estrutura que comporta de verdade uma cirurgia. Uma equipe que... Às vezes o pessoal nunca pede para conhecer a equipe, eu que faço questão de apresentar, é importante isso. Olha, eu tenho uma equipe assim, assim, assado, vou te apresentar aqui, ó. Fulana tá aqui hoje, ciclano tá aqui hoje, aí tudo bem e tal, não sei o quê. É importante saber quem que é a equipe do profissional, como que ele vai conduzir, onde que vai ser feito o pós, como que ele vai me ajudar, e depois da cirurgia, como é que vai acontecer? Então a recomendação final, né, que eu dou para os pacientes é isso, sondar mesmo, avaliar, porque a cirurgia é a realização de um sonho, um passo muito importante, e ela tem a capacidade de trazer coisas muito boas para o emocional, né, não só para o físico, mas mais ainda para o emocional do paciente, aquela coisa de olhar para o espelho e falar, puxa vida, como valeu a pena ter feito isso. Então, escolher bem o profissional mesmo, e a gente está à disposição para dar as caras aí, para poder atender bem. A gente está crescendo, evoluindo muito. Esse ano está sendo um ano fantástico, divisor de águas, sabe? A gente se preparou durante muitos anos, a gente não entrou nessa onda de querer dar cursinho de 2, 3 dias e tal. A gente entrou numa vibe mais assim, de ensinar com muito entendimento, sabe, dar uma mentoria muito bem feita para quem realmente quer estudar mesmo, não é uma coisa rasa, vai ter que comprar mesmo a briga, vai ter que estudar muito tempo dentro do bloco, né, puxa vida, você pega a residência de 3 anos, 1 ano, a pessoa quer pegar todo aquele conhecimento que eu tenho em um dia, ele não consegue, então a gente está estruturando cursos muito grandes assim, que vai realmente deixar a pessoa pronta, com muita habilidade para operar, e esse ano a gente está crescendo demais, sabe? Que bom, eu fico feliz de saber. Estruturando muito a clínica, operando em outros lugares, montando um time muito forte, operando com outros cirurgiões que são muito bons. Então, quem ganha muito com isso, é como eu falei, é o paciente. Então, a gente está aí de portas abertas para poder ajudar o paciente. E qual que é o site para o pessoal estar entrando em contato lá com vocês, ou é só pelo Instagram? Como que tá? Pelo WhatsApp, na verdade, que é o 3567-0644. Tá certo disso? Quer ver? Vou até Posso conferir perguntar? aqui, ó. Vou conferir aqui rapidinho, mas olha. Quer ver? Porque aí as pessoas podem entrar em contato aí com o Dr. Flávio, e, né, com o isso mesmo, dele. 3567-0644. Pronto. Esse é o WhatsApp. Pode mandar, né, mensagem pelo Instagram. Eu demoro às vezes um pouco a responder, porque eu faço questão de eu mesmo responder. Uhum. Eu não quis contratar uma equipe para dar respostas subjetivas difícil. E tal. Eu gosto de eu responder, eu gosto de falar do meu jeito, mas isso me dá um certo trabalho. Então, quando eu respondo, às vezes é de madrugada, muito finalzinho da noite, quando eu saio do bloco, às vezes eu sento lá para descansar e vou responder essas mensagens, respondo com muito carinho, com muita atenção. Mas, se quiser encurtar um pouco de caminho também, ir direto para conversar com a Paula ou o Gustavo, é só chegar. Pode ir, que eles vão atender com muito carinho, pode ter certeza disso, e vai agendar a consulta. É ter paciência também com os horários, com as vagas, né? Porque tem o agendamento também. Tem um agendamento, uma agenda que é cheia, uma programação de cirurgia que é lotada, mas eu falo assim, o que importa é que quando for atendido, vai ser super bem atendido. Atendimento Prime. Esse é o ponto. Doutor Flávio, eu quero te agradecer demais. Quero também agradecer a você, que já curtiu com certeza aí o nosso podcast aqui, o Doutor Pode, já
encaminhou esse link aí. E se você quiser receber os novos podcasts, vá lá e ativa também o sininho do YouTube para que você possa ser o primeiro, né, a receber os podcasts. Tem o nosso Instagram também, que é @doutorpod, muito fácil para você estar seguindo aí. E eu sou Eduardo Matos e eu quero agradecer demais ao Dr. Flávio aqui, porque ele agenda corrida, mas ele abriu mão do tempo dele. De uniforme, né? Veio direto do bloco. Vim direto da clínica ali. Da clínica. Mas hoje foi um dia de rotina de consultas, né? Que é um dia que eu gosto muito de dar atenção para cada paciente. É muito legal isso, mas amanhã já começa a bicho pegar a cirurgia. E eu tô muito feliz de ter vindo aqui. A conversa flui muito, Foi tem muito muito bom, assunto. Né? Não, tem muita coisa ainda. Muita coisa para falar. Ainda fica muita coisa para falar. Nós não aprofundamos, assunto até... Porque se a gente for falar de cada especialidade, Deus, cada a gente ficaria técnica aqui até amanhã, mas é uma deixa para poder vir aqui de novo. Não, com certeza, é um coloca podcast que eu tenho um zelo, um carinho muito grande. Já via, né, o Dr. Pod tem um bom nome, é um podcast muito conhecido, né, então assim, quando você lançou aquele convite pelo Instagram, eu falei, puxa vida. Bora, né? Poxa, é uma honra. Então, assim, não poderia recusar nunca na minha vida estar aqui na presença de vocês para poder falar um pouquinho aí do que a gente faz todos os dias há anos já. Maravilhoso, doutor. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo Doutor Pod. Um abraço e até mais.